Professor, Vamos lá, bom dia. Vamos dar início a mais um assunto aqui, Administração Pública Federal, Conhecimentos Gerais do CNU. Pode falar, William. não, o senhor falou aí em probidade, a administração direta e qual foi o outro que cai mais, você falou? Improbidade administrativa e responsabilidade civil do Estado. Eu acho que são assuntos que, antes da prova, tem que dar aquela revisãozinha. São assuntos recorrentes, independentemente do CNU, mas também, como está no CNU, eu acho que. E esse aqui é agora que a gente vai fazer aqui o debate, a leitura, a administração indireta. A gente vai matar ele hoje aqui e amanhã a gente já começa o exercício dele. Assim, apesar de ser um assunto recorrente, vocês vão ver que ele não tem assim grandes aprofundamentos. Ele é um assunto bem batido, tem mapa, tem é, quadros. Se você está no YouTube, você vai ver sempre macete, que é sempre cai. Então, você tem vários quadrinhos, vários esquemas para você não errar. Esse bicho das pessoas ainda erram. A menina que fez o concurso da Emater estava corrigindo a prova com ela, lá na salinha, né? Ela errou algumas questões de administração direta, coisa assim simples, né? Por exemplo, empresa pública pode ser limitada, né? A sociedade limitada, opa, não, empresa pública só pode ser sociedade de economia mista. Ela falou que confundiu ali, que na verdade a sociedade de economia mista poderia, mas a empresa pública não. Vamos lá. Estrutura organizacional da administração pública, desculpa, eu equivoquei. A sociedade de economia mista, sociedade de economia mista só pode ser SA, foi isso que ela errou. Tá vendo? Até eu, na hora de falar, já confundi, mas sociedade de economia mista só pode ser SA. E sempre fico brincando com esses conceitos, que nem o Rodrigo falou. Ele tem tantas nuances ali que aí você tem que ficar atento, porque ele sempre fica comparando um ao outro. Joga o nome de uma empresa pública, na verdade era a Sociedade de Economia Mista, bota a fundação em vez da autarquia, enfim, fica brincando. Mas a gente vai, com certeza, que memorizar hoje esses conceitos. Estrutura organizacional da administração pública, Decreto-Lei 200 de 1967, artigo 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estados. Comentário. O artigo 1º do Decreto-Lei 200, de 1967, estabelece que o Poder Executivo no Brasil é exercido pelo Presidente da República, que é auxiliado pelos ministros de Estado. Vamos explicar cada parte desse artigo. O Poder Executivo refere-se a um dos três poderes do Estado responsável pela execução e administração das leis. No Brasil, o chefe do Poder Executivo é o Presidente da República. 2. Presidente da República é o chefe do Poder Executivo Federal no Brasil. O presidente é eleito pelo voto direto das funções executivas, administrativas e representativas. Lembrando que nós somos uma república, então o chefe do Poder Executivo é também o chefe de Estado nosso. Ele faz tantas funções de chefe de governo quanto chefe de Estado. Chefe de governo é a administração interna, chefe de Estado é a representação externa do Brasil em relação aos outros países. Às vezes você tem países que não são presidencialistas, repúblicas presidencialistas, são parlamentaristas. Então você tem um cara que exerce a função de poder executivo internamente, só que externamente ele tem outra pessoa. Um grande exemplo aqui nosso, mais contato direto, é Portugal, que sempre está aqui. Vendo quando você vai ver, o primeiro-ministro de Portugal vem aqui, aí daqui a pouco vem o presidente de Portugal, você pode parar aí. Tem o presidente de Portugal, às vezes tem briga, o presidente de Portugal não foi recebido. Porque lá tem o presidente que faz essa função externa e tem o chefe de governo, que eles chamam primeiro-ministro, que faz as funções internas, né? Que é o orçamento, o dia a dia ali do país. Em alguns países que são monarquias parlamentaristas, quem faz essa função externa é o rei e quem administra o país é o primeiro-ministro. Por exemplo, a Espanha. Quem faz a parte externa é o rei Juan Carlos e quem faz a parte interna é o primeiro-ministro da Espanha. Itália também é assim. Então, vários países são assim. O presidente da República, no nosso caso, ele é o chefe do Poder Executivo Federal, o presidente eleito pelo voto direto exerce funções executivas, administrativas e representativas. Também, como eu falei, é o chefe de Estado, só para não esquecer, ministros. São membros do primeiro escalão do governo indicados pelo presidente da República. Cada ministro é responsável por uma área específica do governo, como saúde, educação e economia. Eles compõem o gabinete do presidente e auxiliam na tomada de decisões e a administração do país. Só fazendo uma retomada, lembram lá qual é o único ministro que ele tem que ser brasileiro nato, para a gente não perder? Lembra eu? Eleitoral. STF, Não, STF. não, 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 não. Ministro da Defesa. Falando do Poder Executivo aqui, ministro de Estado. É o ministro da Defesa. O ministro da Defesa, não é o ministro das Relações Exteriores, é o ministro da Defesa. Ele tem que ser brasileiro nato.
Até porque ele vai comandar as três forças, né? Ele é o responsável ali para organizar em caso de guerra a nossa reação. Então, o ministro da Defesa, que é aí em tese o responsável por, né, organizar e coordenar as Forças Armadas, e tem que ser brasileiro nato. Suponha que o presidente da República, no exercício de suas funções, deseja implementar uma nova política econômica para lidar com questões de inflação e desemprego. Ele convoca uma reunião com o ministro da Economia, que é responsável pela pasta econômica, para discutir propostas, analisar dados e definir as medidas a serem adotadas. Nesse exemplo, o presidente está exercendo seu papel de poder executivo e o ministro de Estado, como ministro da Economia, está auxiliando na formulação e implementação das políticas públicas governamentais na área econômica. Organização da administração pública. Artigo 4º lá do Decreto-Lei 200. A administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. A administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica. Isso que diferencia, deixa eu botar aqui, diferencia a administração direta, indireta. Opa, cadê a ferramenta aqui? Isso que diferencia a administração indireta da administração indireta. A administração indireta, você cria pessoas com personalidade, não, você cria entidades com personalidade jurídica própria, autarquia, empresa pública, sociedade econômica mista, fundação pública. Aí você vai dizer, já existe outra? Não, não existe outra. Existe ONG, não existe ONG. Existe SESI, SENAI, Sistema S. Não, tudo isso não é administração indireta. A administração indireta, para prova, é somente autarquia, empresa pública, sociedade econômica mista e fundação. A gente sempre fala autarquia e fundação, elas vão ser muito similares, depois empresa pública, sociedade econômica mista. Sempre é essa aqui, mas tudo bem, botou nessa ordem, que é a ordem do decreto. Mas para memorizar, sempre botar autarquia, fundação, empresa pública, sociedade economista. Fica melhor para memorizar as características de cada um. Para acabar aqui essa explicação, você sempre tem que lembrar o seguinte: a administração direta é tudo aquilo que é vinculado ao poder principal, só que não tem personalidade jurídica, simplesmente. Receita Federal tem personalidade jurídica? Não, então administração direta. Qualquer órgão público não tem personalidade jurídica, administração direta. Constituiu uma personalidade jurídica, administração indireta. Aí você vai ter que enquadrar o que foi criado ali. Foi criada uma autarquia? Foi criada uma empresa pública? É uma sociedade economista? Vai ser que você vai ter que definir qual é aquele tipo de entidade. Mas se tem personalidade jurídica, vai ter que enquadrar numa dessas quatro. Mas vamos lá que a gente vai entender cada uma com mais tranquilidade. Quadrinho. A administração pública direta é a federal, presidência e ministério, estadual, governador e secretaria, distrital, governador e secretarias, municipal, prefeito e secretarias. Lembrando que esse decreto, em 1967, foi feito com foco no poder executivo, aí, às vezes tem uma pegadinha na pegadinha que o pessoal fica assim, tipo, buga o cérebro. E o poder judiciário? É administração direta e indireta. Aí você vai voltar aqui, você vai entender. Aqui, aqui, ó. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, né, auxiliado pelos seus ministros. Cadê? Artigo 1º estabelece o poder executivo refere poder executivo refere-se a um dos três poderes do Estado. Então, tudo que você aplica aqui, o poder executivo, você pode automaticamente aplicar o poder legislativo e judiciário. Isso quer dizer o seguinte: o poder legislativo é administração direta, o poder judiciário é administração direta, porque na verdade você só particionou o poder, essa administração direta. Existe a possibilidade deles criarem também a administração direta deles? Existe. Inclusive existe, lógico, eles não criaram a administração direta, mas eles criaram entidade. Você tem o fundo de pensão dos servidores do judiciário, é separado do poder executivo. Então eles criam também as entidades deles, né? As associações. Eu não me lembro aqui qual seria uma administração direta de outro poder. Você tem lá no Senado o nome é IFE, Instituto, não, Entidade Fiscalização, esqueci agora. Ele fica fiscalizando, é uma entidade vinculada ao Senado, é um instituto, entidade, esqueci. É um cara que fica fiscalizando os estados, os municípios, entidade fiscal de alguma coisa lá.
Depois eu posso ler para vocês. É a administração indireta do Senado. Eles criaram, tem um cara lá que fica justamente, né, fazendo trabalhos ali de fiscalizando Estado, município, a própria União. E o que que é administração direta? Autarquia, fundação, empresa, comissão social e economia mista. Autarquias, isso aqui é o que cai na prova, a gente precisa memorizar, que é as características, o que é que cai na prova? As características. Na verdade, o que é que cai na prova, em geral, é você ter um conceito, o que é aquilo, como funciona e as características daquilo que você está aprendendo, aquele conceito. De novo, vi um conceito, li no edital um conceito lá, tipo, só fazendo aleatório, blá, blá, blá. Primeiro tem que saber o que é esse blá, blá, blá. Segundo, como é que isso funciona e quais as características disso. Pronto. Você tem que saber isso para a prova. Aqui é autarquia. Você primeiro tem que saber o que é uma autarquia. Quais as características. E, eventualmente, aqui é qual a diferença, como os quatro estão juntos, qual a diferença de um para o outro. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças de um para o outro. Então, o que é autarquia? Qual o conceito de autarquia? É uma pessoa jurídica de direito público, vou até grifar aqui, direito público, vou grifar as coisas que caem, já até deixa eu grifar, de direito público, criada diretamente por lei. Então, essa aqui é criada diretamente por lei. IBAMA, Previc, BGE, tudo. Tudo que você pensar que foi criado por lei é autarquia. E tem poucas fundações. Tem a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Tem poucas fundações. FNDE, a Fundação Nacional de Desenvolvimento Educacional. Tem algumas fundações, né? Só que acaba que as fundações têm as mesmas características de autarquia. Então, estudando autarquia, a gente vai entender fundação. Porque acaba sendo umas fundações autárquicas. Criação e extinção diretamente por lei. Ou seja, o princípio da simetria. Foi criado por lei, vai extinguir por lei. O objeto, atividades típicas de Estado, sem fins lucrativos. Ou seja, ele é, na realidade, uma forma de o Estado delegar o seu serviço público, né? É uma chamada descentralização, né? Uma descentralização administrativa. Também eu vou explicar isso que é descentralização e desconcentração. Ele é uma descentralização administrativa por serviço. Por quê? Porque ele descentraliza o serviço. Vou explicar isso rápido, que também cai muito em prova. Descentralização, eu crio entidades, eu crio pessoas jurídicas. Desconcentração é dentro da administração direta, eu crio órgãos. Órgãos seria o seguinte: um ministério cria um departamento, cria uma secretaria, está desconcentrando, ele está concentrado, desconcentra. Na hora que o Ministério resolve criar uma autarquia vinculada a ele, ele está descentralizando, é uma descentralização. Só lembrar também de administração. A administração eu falo geral, né? Existe a descentralização dos poderes. Regime jurídico, ele é público, patrimônio e bens públicos. Quando eu falo que patrimônio é público, a gente tem que lembrar que é o seguinte: quando o patrimônio é público, ele é inalienável, ou seja, não posso vender. Ele é. Caramba, já estava os três na cabeça, travou. Inalienável, me esqueci o termo. Ele não pode ser usucapido, ele tem uma palavra específica. Você não pode ter ele por uso capião. E ele não pode, de forma alguma, ser, esqueci agora, usado para penhora. Porque se é ciente for condenado, ele vai pagar a condenação dele por precatório. Ou seja, ele não pode ser vendido. Né? Não pode ser vendido. Pode ser vendido em casos especiais, mas em geral. Arrendado? Seria É, arrendado? depois eu vou pegar as palavras. São três palavrinhas que a gente tem que decorar. Mas ele não pode ser uso capítulo, não existe uso capião de bem público. Não existe a possibilidade de você gravar qualquer ônus sobre ele. Ah, mas aí como é que a gente vai executar? Executa por meio de precatório. Se a gente é uma pessoa física, fiz alguma coisa, a pessoa vem atrás de mim, tem um imóvel, vai ser, né, gravado ali e vai a leilão, oficial de justiça, bem público não pode. Mas eu posso pegar depois. Me desculpa por essa falha. Pessoal, regime jurídico único, igual a administração direta. Ou seja, escolhi um regime jurídico único. Isso eu tinha uma briga anteriormente, mas hoje é pacificado, regime jurídico único. Existia a possibilidade na emenda constitucional 19 de poder ter CLT nas autarquias. Fórum Judicial, Justiça Federal para as autarquias federais, Justiça Estadual para as autarquias municipais e estaduais. Prerrogativas, aqui, ó, prazo processuais especiais, prescrição penal, precatórios, que é esse lado de bem imóveis que eu falei, inscrição dos seus créditos em dívida ativa, imunidade tributária, não sujeito à falência.
Autarquias em regime especial. O que que é uma autarquia em regime especial? São as agências reguladoras. Por que elas são chamadas autarquia em regime especial? Porque possuem uma maior autonomia. O que que seria essa maior autonomia, Edvan? Elas têm a capacidade de receitas próprias, porque elas mesmas fiscalizam. Quando ela tem o poder de fiscalização, aquelas multas são receitas próprias dela, acabam vindo para a própria atividade dela. Os dirigentes possuem estabilidade de algumas autarquias, por exemplo, a Previ que não tem, mas a maioria das agências reguladoras, você foi indicado, vai a sabatina no Senado, o presidente te nomeia, você tem um prazo de mandato ali. Se alguém quiser retirar você, vai ter que passar pelo processo novamente. É mais difícil. Qual é o processo novamente? O presidente não gostou do dia a dia que você está tocando aí na autarquia. Ele diz, eu não quero mais você lá. Ele tem que mandar isso para o Senado e o Senado tem que votar para tirar você de lá. Então, isso aí tem uma estabilidade. Foi o que ocorreu com a Anvisa na época, acho que da pandemia, da vacina. Teve uma briga ali, o presidente da República, o presidente da Anvisa. Você viu, cara, por que não exonera ele? Por quê? Porque para exonerar ele tinha que passar pelo Senado. E como o Senado aprova, o Senado também tem que aprovar a exoneração. O Senado aprova a nomeação e a exoneração. Então você cria uma estabilidade mesmo. Para quê? Para que dê autonomia. Para a pessoa tome decisões, mesmo que vá contrário à administração direta. Ô, Por Edivan, isso é chamado, pode falar, um exemplo de autarquia que ficou na minha cabeça e que é fácil de lembrar o que é autarquia é o DENIT. elite. DENIT cuida das estradas federais em todo o Brasil e eles Uhum. aplicam multas de trânsito nas estradas federais, em lombadas eletrônicas federais e Sim, peso de sim, caminhão, quando é excesso de peso, aquelas pesagens de estradas. Então, tem receita própria. sim. É, já me esqueci, tá? Tem algumas autarquias que têm nomes estranhos, assim, mas são autarquias, que nem o Rodrigo falou. Por exemplo, que normalmente quando você fala em desconcentração, você vai ter departamentos, secretarias. Aí quando o cara bota um DENIT, vai dizer DENIT, não, pô, mas D de departamento, departamento nacional. Pô, então isso aqui deve ser um órgão, sei lá, do Ministério das Cidades ou do Ministério de Infraestrutura, né? Não deve ser uma autarquia, mas é uma autarquia. Tinha também, mas ele mudou o nome por causa disso, que era o Departamento Nacional de Produção Mineral. Era um departamento, mas ele era uma autarquia. Aí ficava esse nome do departamento, parecia que era um órgão do Ministério de Minas e Energia, quando na verdade não era, já era uma autarquia. Ele era uma agência reguladora, inclusive, fazia a mesma coisa que o DENIT, regula ali aquele setor. Agora eles mudaram para a Agência Nacional de Mineração. Acho que foi isso, Agência Nacional de Mineração, AGM. Agências reguladoras. O que é essa agência reguladora? São autarquias em regime especial que possuem a função de fiscalizar, regular e normatizar a prestação de serviços públicos transferidos à iniciativa privada, na forma da lei, com a intenção de reduzir gastos e buscar maior eficiência na execução das atividades. Possui uma autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, principalmente isso aqui, né? Decisória. Possui uma autonomia em relação à administração direta, submete-se ao controle externo do Poder Legislativo e Tribunal de Contas, estão sob a supervisão, memorize isso aí, um órgão público, a Secretaria da Receita Federal, que é um órgão, que é sempre lembro essa palavra, um órgão ele é desconcentrado. Então, o órgão que é uma desconcentração, ele tem, na verdade, tem um controle, não é uma supervisão. Então, existe uma hierarquia. O secretário da Receita Federal, ele é subordinado ao ministro da Fazenda. Aqui é uma supervisão, não é um controle, é uma supervisão, você fica supervisionando. Então, ele não é diretamente, o presidente está aqui, ele não é subordinado. Ele é chamado, que a gente chama vinculado. Vinculado, subordinação e vinculação. O órgão é subordinado, a administração direta é vinculada. Então, não contém hierarquia. Memorize isso, que você, antes de começar a resolver as questões da manhã, você vai perceber. É caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica. Seus dirigentes são escolhidos pelo presidente da República e Senado e aprovados pelo Senado Federal, possuem mandato fixo, estabilidade durante os mandatos, não pode sofrer exoneração ad nutum. Ad nutum é sem necessidade de motivação, contraditório para defesa, assim, sem contraditório para defesa, ad nutum, de qualquer forma. Existem duas espécies, as que exercem o poder de polícia, a Anvisa, as que regulam atividades delegadas à iniciativa privada, mediante concessão, permissão, autorização, a ANEEL, a Previ, que também é assim, autoriza os fundos de pensão.
No exercício da função regulatória, as agências reguladoras podem editar normas, exercer fiscalização sobre as empresas concessionárias, revisar e fixar tarifas, aplicar sanções, solucionar conflitos entre as empresas e os clientes, solucionar reclamações dos consumidores. Fundações públicas. O que é uma fundação pública? Então, a gente já viu a autarquia. A autarquia é uma entidade da administração direta, da personalidade jurídica própria, é de direito público e os bens são públicos. Vimos que existe uma especificação das autarquias, que é o que? As agências reguladoras, ou seja, são entidades autárquicas com mais grau de autonomia ainda. E agora a gente vai ver as fundações. O que é uma fundação? As fundações públicas podem ser de direito privado e de direito público. Estranho, né? Fundação pública de direito privado, mas pode existir. Fundação pública de direito privado, fundação pública de direito público. Criação de instituição autorizada em lei, mais registro em cartório se for de direito privado. Diretamente por lei se for direito público. Qual é a diferença de uma uma fundação pública de direito privado? A fundação pública de direito privado ela acaba sendo uma entidade privada. A fundação de direito público, fundação pública de direito público, ela acaba sendo igual a uma autarquia. A gente vai ler aqui. Objetivo: atividade que beneficia a coletividade sem fins lucrativos. Por exemplo, hospital. A autarquia é o quê? Prestação de serviço público. Acaba fiscalizando e normatizando os serviços públicos. Regime jurídico de direito público ou de direito privado, patrimônio, bens. Se for de direito público, eles vão ser públicos, logicamente. Privado, se for de direito privado, a fundação. Sendo que os bens empregados na prestação de serviços públicos possuem prerrogativa dos bens públicos. Pessoal, regime jurídico único, você percebeu que é tudo igual à autarquia? Se for de regime jurídico único, se for público. Regime jurídico único ou seletista, se for direito privado. A divergência doutrinária acha que só pode ter alguns doutrinadores que acham que só pode ser direito privado, não poderia ser de direito, regime jurídico único se ela fosse privada. Mas tudo bem. Dificilmente vai ter uma questão muito divergente assim. Ingresso por meio de concurso público, fora. Se for direito público, é igual das autarquias. Se for direito privado, para a doutrina, justiça estadual. Para a jurisprudência, justiça federal. Se ela for federal, logicamente, é uma fundação federal, vai para a justiça federal. Vamos lá. E aí as fundações elas são controladas pelo Ministério Público. Se lembra que a autarquia tem essa diferença aqui. A autarquia é controlada por quem? Pelo Tribunal de Contas. Fiscalização do Tribunal de Contas. Aqui é a fiscalização do Ministério Público. Se ela for federal, logicamente, é o Ministério Público Federal, né? Independentemente da sede. Se ela for uma fundação pública estadual, é o MP estadual, Ministério Público Estadual. Se for uma fundação privada, é o MP estadual, independente se ela é federal ou não. O que ela está falando aí é fundação pública de direito público federal, Ministério Público Federal. Fundação pública de direito público estadual ou municipal, MP estadual, porque não tem MP municipal. E agora, se for uma fundação privada, independentemente de quem criou ela, se foi um ente federal, um ente estadual, um ente municipal. Quem criou essa fundação não interessa, mas ela é de direito privado, é o MP estadual, Ministério Público Estadual. Prerrogativa: se for direito público, possui isenção de custos processuais. Se for direito privado, não possui isenção de custos judiciais. Acabou. Empresa pública mais sociedade e economia mista juntos. Vamos estudar juntos. Porque elas têm muitas semelhanças, e também têm muitas questões diferentes. O que é que cai? Sempre diferença aí. Vamos lá. Tanto a empresa pública quanto a sociedade econômica mista são pessoas jurídicas de direito privado. Lembrando que a autarquia é de direito público e tem fundação de direito público. Aqui, todas as duas, sem exceção, são de direito privado. Integrantes da administração direta do Estado, criadas, lembra aqui, ó, criadas por autorização legal. Você que está lembrando os outros, vai ficar os quatro na cabeça. A autarquia, ela é criada por lei. Criada. Aqui é autorizada. A fundação, se ela for direito privado, ela também é nesse mesmo formato, ela só é autorizada. E aí depois tem que criar a entidade privada. Qualquer entidade privada precisa ser criada. Ela não é criada diretamente na lei, ela precisa ser criada. Se for privado, só tem que lembrar esse conceito. Se for uma entidade privada, eu sempre vou ter que criar depois, que a lei só vai autorizar. Agora, se for uma entidade pública, a lei já cria, já dá estrutura, já dá os cargos, já dá tudo. Uma entidade privada, eu vou ter que fazer um contrato social, um estatuto, para aquilo, um estatuto, um contrato social. Se for de atividade econômica, você vai ter que registrar na junta comercial. Se não for de atividade econômica, você vai registrar no cartório de registro de pessoas jurídicas.
Criação e extinção é uma autorização em lei e depois você vai no registro em cartório. Ou na junta comercial, se for uma sociedade, por exemplo, na sociedade de economia mista, vai para a junta comercial. Nem tudo é cartório. Eu botou cartório genérico aqui, mas existe nessa área de criação de entidades privadas dois tipos de possibilidades. Ou você cria entidade privada, uma empresa, uma sociedade limitada, uma SA na junta, ou se for uma sociedade simples, né, uma própria fundação, um jornal, o que for, no registro civil de pessoas jurídicas, que é um cartório, não tinha, os cartórios. Subsidiárias, depende de Ó, autorização legislativa, pode falar. você comentou sobre limitada. Pelo que, coincidentemente, ontem eu estava dando uma olhada também em administrativo, Hum, e aí as diferenças, por exemplo, que a gente está falando aí, empresa pública e sociedade de economia mista. Aí sim. eu anotei o resumo. Hum, Ó, para ficar fácil, empresa pública é Correios e Caixa Econômica Federal. Sociedade de é, Economia Mista é Banco do Brasil e Petrobras. Mas uhum, empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. sim. Sociedade de Economia Mista é pessoa jurídica de direito privado. SA é composto de capital público e privado. Ah, a gente vai estudar isso aqui também. Vai chegar lá, acho que provavelmente ele vai A colocar aqui. limitada entra nesse entre pública e sociedade de economia mista? Não, Empresa limitada? não, vou Não, né? explicar. Não, aí são tipos de sociedade. Quando chegar aqui eu explico, mas só para você já ter. Tá. Tipos de sociedades não tem nada a ver com público e privado. Tipos de sociedades é do direito empresarial. Você tem sociedade limitada, sociedades anônimas, sociedade em nome coletivo, sociedade é, 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 comandita simples, né? Tem vários tipos de sociedade. No caso da sociedade de economia mista, que é esse que cai muito em prova, ela só pode ser um tipo societário, que é SA. Um. Ah, Um. tá. Só Entendi, um. Por quê? Porque entendi. ela precisa de ações para que outras pessoas É, participem. A limitada, sim. não. A limitada não tem ações. Subsidiárias, depende de autorização legislativa, pode ser genérica. Na lei autorizou a criação de matriz. O objeto das empresas públicas e social-economistas é atividade econômica. O que é da autarquia? É serviço público, fiscalização de atividades de serviço público. A fundação são é, atividades sociais, educação, saúde, assistência social. Tem um Aqui, exemplo, desculpa, tem um exemplo pode de falar, fundação pública fácil de lembrar para todo mundo, sem fins lucrativos. FUNAI. FUNAI Funai, é fundação pública. E hoje está esse assunto muito sim. na moda, né? Só que aí o que acontece? A FUNAI acaba virando uma autarquia, que ela, na verdade, depois eu volto lá e te explico. O que acontece? Quando uma fundação é de direito público, a gente chama de fundação autárquica. Certamente você vai ler muito na doutrina. Como ela mistura muita coisa ali, acaba que ela ficando muito mais cara de autarquia, mas continua com o nome de autarquia, de fundação. É uma fundação autárquica. A FUNAI, o FNDE já são praticamente fundações autárquicas. Resolveram botar o nome de fundação, né? Fundo, fundação, mas eles são praticamente autarquia, né? A característica de autarquia. Mas o FUNAI também é um caso de fundação também. Mas o objetivo das fundações é sempre essa área social, coletiva, de direitos coletivos. A autarquia é serviços públicos que foram delegados ou que ela também está prestando. Aqui, lembrar, aqui as duas é atividade econômica. A empresa pública, Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, banco, atividade econômica. Caixa Econômica, que o Rodrigo acabou de falar, uma empresa pública, atividade econômica, é banco. São dois bancos do governo. Um é economia mista e o outro é empresa pública. Mas a atividade deles é o quê? Bancária. Mas tem Bradesco, tem Itaú, então eles concorrem na atividade econômica. Qual o objetivo deles fazerem isso e concorrer na atividade econômica? A intervenção direta do Estado, né? Direta no domínio econômico, nos casos de segurança nacional, relevante interesse coletivo ou monopólio. Aqui, no caso da atividade bancária, é o relevante interesse coletivo, que a Caixa Econômica acaba viabilizando vários projetos sociais do governo. Monopólio seria o caso dos Correios, que o Rodrigo falou lá, né? Uma empresa pública, que é o objetivo. E se não, é o monopólio do governo, o serviço postal. Ó, já foi aberto esse monopólio, mas é o monopólio do governo, o serviço postal.
É que o Inclusive, Correio, Correios, governo anterior queria acabar com Correios, né? Estava sim, na moda esse assunto, e sim, agora é o contrário, vai ter concurso. sim, mas aí é uma questão assim, os Correios do mundo são privatizados, mas aqui no Brasil não vai funcionar, não sei também, vou dizer que não vai funcionar, porque, não sei se vocês sabem, o governo acaba subsidiando os Correios, porque senão você não teria, por meio dos Correios, acessos a encomendas em determinados locais, porque para a iniciativa privada aquilo seria muito custoso. O Correio tem um conjunto ali de diretrizes que, mesmo que você queira mandar lá para o, sei lá, Ji-Paraná, não sei da não sei, Ji-Paraná nem é tão ruim, sei lá. Só estou dando exemplo que o pessoal sempre fala, Ji-Paraná, lá em Rondônia. Se fosse uma iniciativa privada, isso aí seria um custo gigantesco. Mas você vai lá no Correio, vai mandar sua carta, vai mandar o seu pacote, entendeu? Por quê? Porque o governo subsidia. Tanto é que você tem, isso aí também vou entrar historinha, mas é bom também para utilidade pública. Você tem CAN, vocês já ouviram falar no CAN? Eu tenho o CAN. O CAN é o Correio Aéreo Nacional. Quem faz o CAN é a Força Aérea Nacional, a FAB. A gente não sabe disso. Por que eu estou falando do CAN? Porque Eu não você pode ir sabia lá, disso. você vai lá no CAN e diz o seguinte: o dia que tiver voo para tal lugar, eu quero ir. Você, como cidadão, você se inscreve no CAN. Porque o CAN ele leva as cartas, as coisas postais, e também tem um espaço ali no avião da FAB que pode levar passageiros. Se você estiver cadastrado lá, eles ligam para você, de graça. Você é cidadão, você vai lá, se cadastra, identidade e tal, onde eles ligam para você, ó, estamos indo. Lógico, quem tem muito acesso a isso acaba sendo os militares das Forças Armadas. Então, por exemplo, os militares da FAB, ele sabe desse. E não tem jeito, o avião vai fazer aquela rota, independentemente se tiver passageiro ou não, porque o objetivo é ocorrer nessa, independente se tiver uma carta ou não, ele vai fazer essa rota. Só que você tem que se cadastrar para ele te avisar. Pode falar, Will. É que eu tô, meu, qual é, crise alérgica. Professor, eu não entendi direito, eu tenho que cadastrar no site da Força Aérea, é isso? Aqui, não sei como é que tá em Brasília, mas meu sonho foi da FAB, acho que tem que ir lá. Tem que ir lá na base aérea, ali atrás do aeroporto de Brasília. Eu queria me cadastrar no CAN. O cara vai te orientar, tu vai se identificar na portaria, tu vai lá no setor, o cara vai dizer, ó, identidade, CPF, comprovante de residência e tal, vai deixar um telefone lá de contato e você vai dizer para onde você quer ir, qual o período lá que você tem interesse. Você vai dar um range ali, ó. Nessa semana aqui eu queria, se tivesse algum voo aí que pudesse ser encaixado, eles vão te avisar. Se tiver, né? Não é se tiver, porque aí tem uma regra de prioridade. O Estado tem que explicar, mas teve voo e por que não fui chamado? E tem uma regra de prioridade lá. Prioridade, os militares da FAB, primeiro, até porque os aviões são deles. Depois os outros militares das Forças Armadas. Depois a área de segurança. Eventualmente, pessoas doentes precisam se ir para o hospital, que, pelo SUS, essas coisas. É uma regra, entendeu? Coloquei as regras no grupo agora. Ah, tá. Muito Então, bom. ó, muito bom, já botou aí. Então é isso. Muita gente que não conhece o CAN, que é o Correio Aéreo Nacional feito pela FAB. Por quê? Porque é um monopólio do Estado. Por isso que não dá para você transformar o Correio, sei lá, privatizar. Qual é o ente privado que vai vender avião para levar lá para o Acre, carta, entendeu? Só o Estado mesmo. Prestação de serviços públicos, vamos tentar acabar hoje. Isso aqui, para mim, a gente está fazendo muita. Porque aprende administração direta, fazendo muita questão. Personalidade jurídica de direito privado. Regime jurídico misto. Mais de direito privado nas exploradoras de atividade empresarial e mais de direito público nas prestadoras de serviço público. Então, é um regime jurídico. Elas são de direito privado, mas eu estou falando de regime jurídico. Eles vão, o que é regime jurídico? Lembrando que nós temos no direito, o direito é um só. Um só, o direito é uno. Entretanto, existem as divisões pedagógicas de autonomia dos direitos para que você consiga aplicar o direito. Então, se você tem o direito, ele é um só, mas tem o direito penal. Aquelas relações onde houve conflito e que houve crime. Você tem o direito civil, é daquelas relações onde você tem ali duas pessoas ali negociando, transacionando obrigações, né? Então, aplica o direito civil. Eu tenho direito administrativo, é para quê? Porque quando tem o Estado, eu tenho uma pessoa que está relacionando com o Estado, que é um cliente do Estado, é um cidadão, né? Então, você aplica esse direito, né? E você tem, sei lá, direito empresarial, são empresas ali negociando. Então, você tem vários ramos. Só que
Ao aplicar um regime de, ó, esse ramo do direito, ele é um ramo do direito público. Então, o direito administrativo é um ramo do direito público. Quando eu digo que eu vou aplicar o regime jurídico de direito público aqui, eu estou dizendo o seguinte: existem regras, princípios para interpretar quando tem conflito aqui. Então, quando eu estou no regime de direito público, eu digo assim, assim mentalmente, né, o juiz aplicar a regra. Ele vai dizer o seguinte: aqui o interesse é a coletividade, é direito público. Aqui, a indisponibilidade do serviço público. Então, toda vez que eu vou interpretar a regra daquilo ali, do conflito, eu tenho que dizer isso. Opa, aqui tem princípios próprios, que é o regime de direito público. Se for no regime de direito privado, não. Aqui o que vale é a autonomia. Que todo mundo está em nível de hierarquia. No direito público, o Estado está acima do cidadão. Se tiver um conflito, eu tenho que pensar que o Estado está defendendo a coletividade. Não pode botar o interesse individual sobre o interesse coletivo, o particular sobre o coletivo. Então, por isso que ele está dizendo aqui, o regime jurídico ele é mais de direito privado, ou seja, nas exploradoras de atividade empresarial, ou seja, se eu estou numa relação com a Caixa Econômica bancária, o juiz tem que interpretar mais um regime de direito privado. Agora, se eu estou numa relação com a Caixa que tem mais de direito público, aí o regime tem que ser de direito público. Esse regime vai definir os princípios, as regras que eu vou aplicar ali no conflito eventual que tiver. Então, no caso que a gente leu lá em cima das autarquias, a autarquia é regime de direito público. Se tiver conflito, eu tenho que pensar que aí vai preponderar interesse público sobre o particular, indisponibilidade do serviço público, supremacia do interesse público sobre o particular, então existem várias regras. Então, no caso da empresa pública, sociedade economista, você vai ter que identificar essa sociedade ou essa empresa pública. Ela é mais empresarial, aí eu tenho que aplicar mais regime privado. Ela é mais prestadora de serviço público, aí eu tenho que aplicar mais serviço público. Porque tem empresas públicas que são estritamente serviço público. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, Valec. Valec, eu acho que é uma empresa pública, ela é estritamente ferrovia, fica construindo ferrovias. Tem empresas públicas municipais que é estritamente trânsito, é só serviço público, então você vai aplicar direito público nela. Sujeições ao direito público, né? Sujeições ao direito público. Controle pelo Tribunal de Contas. Lembra que as fundações é o Ministério Público, é diferente. Concurso público, licitação nas atividades de meios. Patrimônio, bens privados. Bens da empresa pública sociedade economista são privados, não são bem públicos. Contudo, na prestadora de serviço público, os bens empregados na prestação dos serviços possuem prerrogativas de bem público. Ou seja, são inalienáveis. Cara, me esqueci o nome agora. É imprescritível, mas que não pode ser uso capião. Não prescreve ali o direito da autarquia, da fundação, mas são pagos por precatórios, você não pode, né, gravar os bens delas. Pessoal seletista, ou seja, empregado da Caixa Econômica e do Banco do Brasil são seletistas, empregado seletista. Sem estabilidade, inclusive decisão recente do Supremo, não precisa de processo administrativo para demitir, precisa de motivação, que antes, para você demitir um empregado da Caixa Econômica do Banco do Brasil ou dos Correios, você tem que fazer um PAD. Lembrando que a gente acabou de estudar praticamente ontem, antes de ontem, que no serviço público você é estável, sentença judicial transitada julgada, processo administrativo ou avaliação de desempenho, mas não é regulamentado porque não existe a lei complementar. No caso do empregado público, você precisaria do PAD. Só que aí o Supremo julgou e falou, não, isso é um CLT, ele precisa só de uma motivação, uma justificativa. Não precisa criar um PAD para demitir o cara, ou seja, isso não tem estabilidade, porém a demissão exige motivação, foi isso que o Supremo definiu. Não cabe, antes precisava de PAD, não cabe ao Legislativo aprovar o nome dos dirigentes, é possível mandar de segurança contra os atos dos dirigentes em licitações. Letra 10. Falência e execução não se sujeitam. Forma jurídica, né? Sociedade de economia mista é isso aqui, ó. Sociedade anônima. Voltando à pergunta do Rodrigo logo no início. Por que limitado? O que é limitado? Porque no direito empresarial, a gente vai para o direito empresarial, você tem tipos societários. Então, você tem tipos de sociedades. Então, você tem a sociedade anônima, ou seja, você divide a sociedade em várias ações. Cada pessoa tem direito a uma parte dessas ações se ela comprar aquelas ações. Então, como a sociedade de economia mista, você compartilha o patrimônio dela, ou seja, o comando dela, com privados, pode ter privados,
majoritariamente tem que ser público. 50 mais um tem que ser público. 49% pode ser de privado. Então, a única forma de fazer isso mais adequadamente é sociedade anônima. Aliás, o Decreto-Lei 200 diz que ela tem que ser sociedade anônima. Então, Petrobras, que tem participação privada, é sociedade anônima. Caixa Econômica é uma empresa pública, não sei nem qual é o formato lá de tipo societário da Caixa Público. Econômica. Não, Direito privado. PJ, direito privado. não, mas é o tipo societário. Ah, não Se é sei. uma sociedade limitada, se é, porque ela vai ter um tipo societário. Toda empresa tem um tipo societário. Não sei se é limitada, não me lembro, não posso ver. E isso não interessa para a empresa pública. O que interessa para a empresa pública é que o patrimônio tem que ser todo público. Se eu quisesse vender parte da Caixa Econômica, poderia vender? Poderia. É uma empresa. Mas eu poderia vender privado? Não. Teria que vender para um estado, para um município. Você pode ter empresa pública com participação de outros entes? Posso. Posso ter uma empresa pública que uma parte do patrimônio é da União, outra parte é do estado, outra parte é do município. Está todo mundo dentro, né, o patrimônio, está todo mundo como ente público? Então tá ok. Pode ser parte de uma autarquia, tem que ser público. Sociedade economia mista, posso ter todo mundo público? Posso, não há restrição. Mas posso ter público e privado? Posso, desde que o privado seja detentor da maioria do capital. A regra é essa, a maioria do capital. Então, a empresa pública é qualquer forma admitida em direito. Limitada, comandita, comandita simples, comandita por ação, em nome coletivo. Aí você tem que estudar direito empresarial. Tem vários tipos de societário que você pode montar uma empresa. A mais famosa de todas é limitada, né? Dia a dia, ali, que as pessoas montam. Composição estatal. Sociedade de economia mista. É misto, ou seja, majoritariamente público e a outra parte privada. Empresa pública é exclusivamente público. Exclusivamente público. Você não pode errar. Podendo participar mais de uma entidade, ou seja, União, Estado, município, o que você quiser. Fórum judicial. Sociedade de economia mista federal, Justiça estadual. Banco do Brasil, por exemplo, é o Banco do Brasil. Essa aqui é a pegadinha. Se lembra lá em cima? Fundação, autarquia, federal, justiça federal. Fundação, autarquia, municipal, estadual, justiça estadual. Aqui, sociedade de economia mista, justiça estadual. Não pode esquecer, botar uma estrela Isso aqui. é uma pegadinha danada, porque é fácil de errar essas questões, viu? A sociedade de economia mista é justiça estadual. Empresa pública, aí sim, empresa pública federal, justiça federal, só lembrar da Caixa Econômica. Mas aqui também tem uma pegadinha. O que acontece? E se eu tiver numa relação com a Caixa Econômica, se for condições bancárias, questões bancárias, aí vai para a Justiça Estadual, que é uma atividade econômica, puramente econômica. Então, você teve um problema no cartão do banco com a Caixa Econômica, você vai reclamar onde? Na atividade pequenas causas estaduais. Agora, Bolsa Família, outras questões com a Caixa Econômica é a Justiça Federal. E a, Tem que e a, sempre diferenciar isso. a Petrobras, que é economia mista, também é igual ao Banco do Brasil, né? Justiça estadual. Sim, se for as questões, sim. Empresa pública, sociedade estadual, municipal, justiça estadual. Ações trabalhistas, justiça do trabalho. As ações lá de cima, fundação e autarquia, as ações são servidores públicos. São servidores públicos, daí a justiça comum. A justiça do trabalho, aqui é porque são CLTs, os empregados aqui. Aqui depois eu posso trazer um detalhamento maior, porque tem jurisprudência sobre isso aqui. Então, a gente pode abrir aquele site lá, dizer o direito, para a gente pegar mais. Aqui acabou, questões do TEC. Amanhã a gente começa as questões do TEC. Vou botar aqui para a gente pegar um resumo melhor. Isso aqui não ficou muito bom. Já salvei essa parte aqui para incluir no meu resumo, porque é Ok. importante. Deixa eu parar aqui.